pô, né, entrando nesse assunto de educação e tudo, né, agora saindo desse assunto, vamos começar a falar um pouco sobre o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, porque a galera, de uma hora para outra, todo mundo deixou de ser especialista em Covid e agora todo mundo virou especialista em geopolítica. Não, a guerra está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Resumidamente, para mim, a culpa é dos Estados Unidos. Resumidamente, para mim, a culpa é deles. Porém, a gente tem que entender o que realmente está acontecendo, pra gente não sair falando bobeira, né? Porque Exato. tudo é falácia, né? Puta, exato. É exatamente essa questão. Uma coisa, Thiago, é sempre muito importante. Não adianta a gente pegar e querer analisar o conflito por si só. Olha, a Ucrânia pegou, tava ali querendo associar a OTAN, e aí simplesmente a Rússia foi lá e invadiu. Existe um outro contexto, não é um outro contexto. Porque não faz nem sentido, né? Eu tô de boa, vou me associar à OTAN lá e... Aí você toma uma guerra. Tipo, você toma uns mísseis no corpo, mais ou menos por aí. Eu acho que vale a pena, assim, se eu fosse começar a falar sobre isso, eu gostaria de inicialmente falar, cara, sobre um período, cara, tipo da Europa, chamado de Rússia de Kiev. Ou é chamado Kiev Rus, que tipo, o pessoal chama o nome original disso. Porque aquela região ali tem muito povo indo-europeu. Então, aquela região ali da Ucrânia, ele foi ocupado pelos godos, os dogodos, pelos hunos, e aí um foi expulsando o outro. O que acontece? Quando teve os povos eslavos, existem basicamente algumas categorias de eslavos. Existem os eslavos meridionais, que são os antigos povos da Iugoslávia, então os croatas, bósnios, herzegovinos, macedônicos. Existem os croatas, existem os eslavos centrais ali, que é exatamente aquilo que deu origem a 3 povos diferentes. Porque, basicamente, quando os hunos foram expulsos, basicamente essa Rússia de Kiev, ela inaugura, cara, o que a gente chama hoje dos povos eslavos centrais, que são os bielorrussos, os russos e os ucranianos. O que aconteceu depois disso? Bom, isso aí foi tipo de 800 a 1100, 1100 e pouco. Isso aí porque a gente não tem as datações específicas. Por volta de 1200, vieram os tártaros mongóis e tomaram conta daquela região ali. E pegaram e basicamente suprimiram aquela cultura que estava surgindo eslava. Depois, cara, houve novamente o ressurgimento dessa cultura, e por volta aí do século... Por volta de 1400 e 1500, surgiu, a partir de isolamento ali naquela região geográfica, o que são os ucranianos. Cara, os ucranianos, então, eles têm uma raiz em comum com os russos. Depois, basicamente, esse império, né, essa Rússia de Kiev, esse Kiev Rus, foi basicamente ocupado pelos tártaros mongóis. Basicamente desfaz a cultura deles, ou fica suprimida, fica oprimida. Vamos colocar oprimida. E depois eles ressurgem novamente. Nesse período histórico, cara, eles ficaram basicamente sendo disputados pela Polônia, pela Lituânia. Então, primeiramente, os lituanos ocuparam, depois os poloneses todo mundo ocupados. Quer ser dono da Ucrânia. Cara, todo mundo quer ser dono. Depois nós tivemos, né, N acontecimentos, até que, a partir de 1918, olha para o seu salto que a gente dá, cara, desses ucranianos, dos poloneses. É uma guerra que vem lá de trás. É uma formação que vem lá de trás. E a partir de 1918, cara, quando acabou, quando a Rússia basicamente assina, né, a retirada dela da guerra, né, o Tratado de Brest-Litovsk, basicamente é quando a Rússia fala assim, eu vou deixar a Ucrânia de lado aí. Tipo, eu vou abrir mão dela. Aí o que acontece? Houve uma tentativa de dominação por parte dos poloneses, porque se você olhar, a Ucrânia ela é espremida a leste pela Rússia, ao norte pela Bielorrússia, né, e ao oeste pela Polônia. Então eles estão ali, sempre Letônia, Estônia, sempre teve uma influência ali, os russos. Sempre tem uma coisinha ali, né? Sempre teve uma coisinha. E depois que eles se instituíram, né, cara, a República Socialista Soviética da Ucrânia, que foi instituída depois, quando teve a União Soviética. Então, uma coisa que é importante dizer é que o próprio Vladimir Putin, ele fala, a criação da Ucrânia, ela deve ser a Lenin. Um discurso recente dele, não é. A Ucrânia sempre, o povo ucraniano sempre existiu. Então, a Ucrânia faz parte, ela consegue uma independência, mas logo se associa à União Soviética.
E isso lá já em 1922, né? E a partir daí eles ficaram numa união de repúblicas socialistas soviéticas, a URSS, até 1991. A Ucrânia, na verdade, ela tem o seu processo de retirada da União Soviética em 1990. Mas como houve o fim da União Soviética em 91, basicamente foi quando novamente se separaram os países das 15 repúblicas socialistas soviéticas, deram origem aos países que nós somos hoje. Então, olha para você ver a pernada que a gente dá para falar sobre Rússia e Ucrânia. Não é simples assim. Não é simples assim. É por esse motivo que eu vejo com muita cautela quando a gente começa a falar sobre Rússia e Ucrânia, apenas sobre a OTAN. Não, primeiramente a gente tem que entender que Rússia e Ucrânia têm uma raiz histórica junto. De guerras ali, de conflitos. De conflitos, de dominação, de ser dominado, né?